Olá, aquele abraço. Estamos gravando nessa sexta-feira, Sexta-feira Santa, depois do Bahia fazer um jogo ontem, quinta-feira, contra o Cruzeiro no Mineirão e perder por 3-0. Perder já não é brincadeira, mas dar vexame na apresentação do primeiro tempo, aí é complicado. O que é que a gente acompanha? Que o Bahia até então fazia jogos onde o primeiro tempo mostrava-se com um tricolor bem apresentado, trabalhando bem e caía muito no segundo tempo. Ontem, quinta-feira, contra o Cruzeiro no Mineirão, o Bahia jogou mal os dois tempos. Pior ainda no primeiro tempo. E o sistema de marcação, hein, Rogério Ceni? Qual é a sua? O sistema de marcação do Bahia é um vexame. Essa conversa que é daqui, que é dali, não sei o quê, tudo enrolado. Está aprovado, eu venho dizendo há algum tempo. O time do Bahia tem um péssimo sistema de marcação. Muito se fala que precisa contratar jogador de ataque, muito se fala disso e aquilo, mas o Bahia tem goleiros limitados. O Bahia não tem goleiro de porte para uma primeira divisão do futebol brasileiro, mostra isso habitualmente. Vez por outra sai desse limite. O Bahia não tem expressão defensiva para a Libertadores da América, vamos ver na sequência. E o resto não conta com jogador aqui, não conta com outro jogador ali. Os outros equipes também passam por isso, Rogério Ceni. Passam por isso. Ah, porque ontem, nessa quinta-feira passada, o Bahia jogou contra um time que tinha suas situações de pressão na saída de bola e o Bahia atrasou muito bola para o goleiro. Não atrasasse. A bola que foi atrasada para o goleiro foi aí que saiu o primeiro gol. Não. O goleiro que saiu mal, a bola foi atrasada, ele tinha toda a situação, o Ronaldo, para afastar aquela bola. Ele deu uma paradinha, deu uma atrasadinha para chutar a bola. Quando ele fez isso, o atacante chegou dele. Não foi porque foi a bola atrasada, não. Ali foi uma ação fraca do goleiro, temerária do goleiro. Pôs em risco. O menino atrasou bem, o Fred. Normal. Ele chegou ali, atrasou, batia para frente. Não é porque ficou atrasando, não. O Bahia várias vezes fez aquela jogada de ficar atrasando em outras partidas. Só que ontem ficou o tempo todo recebendo a pressão do Cruzeiro no primeiro tempo. Foi o que eu vi. Estou fazendo mais uma vez o nosso Farol Tricolor, nessa gravação de sexta-feira pela manhã, repercutindo o jogo do Bahia na quinta-feira passada, ontem no caso, sem o Diego, que está de folga nesse período de feriadão. Dê o seu positivo, se inscreva, acione o sininho aí para receber as notificações. Então é bem isso. Essa insistência com o Cauli, nada contra o Cauli, digo sempre, tudo a favor do Bahia. Essa insistência com o Cauli, por parte do Rogério Ceni, é algo de inadmissível. Será que Cauli, que não vem jogando bem há algum tempo, o Rogério Ceni ficou com alguma coisa assim, como quem diz, olha, o Palmeiras se interessou, o Bahia, no caso o Grupo City, não fez negócio, porque à época o Palmeiras ofereceu 4,5 milhões de euros. À época valia 23,8 milhões de reais. Hoje estaria por volta de 27 milhões de reais. Será que pelo fato do Rogério Ceni provavelmente ter sido consultado à época, ele deve ter dito, não, bora segurar que o cara estava muito bem. Isso, não. Vamos segurar aí, nada de vender. A gente precisa muito do cara e pode ser que venda melhor. A coisa não andou. Ele piorou o futebol e agora o Rogério Ceni fica diante do patrão dele, dos patrões dele, para dizer assim, você disse para não fazer negócio. E agora tem que escalar o cara. Ele pensa, inclusive, tem que escalar o cara, porque eu mesmo disse que não precisava, não devia fazer negócio, porque o cara era muito bom. Como é que esse cara não é muito bom? O time deixou de fazer quase 24 milhões de reais. A coisa de um ano e pouco. E agora eu nem utilizo. Então ele tem que utilizar, talvez ele tenha que utilizar Cauli por causa disso. Que vem mal. Ontem ninguém jogou bem. Alguns jogaram mais ou menos. Mas acima de tudo, o que eu vi nas minhas anotações foi bem isso. Caio Alexandre e Arias estavam muito mal na partida. E no intervalo, o Rogério Ceni fez aquela modificação que era de se esperar. Aquela modificação de praxe. O que é que ele fez? Tirou Eric, que tinha cartão amarelo, e tirou
William José. Everton Ribeiro entrou no lugar de Eric, Luciano Rodrigues, o Lúcio Rodrigues no lugar do William José. Significações básicas. Porque o Bahia não estava jogando, o Rogério Ceni tinha que fazer uma mudança mais impactante. Qual seria impactante? Ora, quem também não está ali, tudo bem, porque ele tirou o Eric e botou Everton Ribeiro. Ora, como o Bahia jogou pessimamente no primeiro tempo, era para esperar a volta do intervalo para fazer substituição. O Eric ele segurava, está com o amarelo, fez uma outra falta, se recebe outro amarelo, podia ser um outro árbitro, ser algum mais assim afobado, dava o segundo amarelo a Eric, ele estava expulso. Ele fez uma segunda falta, que não era para amarelo, mas ser um árbitro mais afobado dava. Terminava o primeiro tempo com o Eric, vai lá, mas já fazia uma modificação básica. Caio Alexandre estava péssimo. O Arias não vinha jogando bem, então já botava alguém ali para mexer do time. A mudança para o segundo tempo fez que o Bahia tivesse uma outra presença. Não que fizesse um grande jogo, mas não teve aquela apatia do primeiro tempo. O Bahia foi castigado, tomou um gol logo no final desse primeiro tempo. E o que é que acontece? Isso esfriou um pouco o time. Um chute de longe, onde mais uma vez ninguém bloqueou. Os tais jogadores de meio de campo, mais uma vez Jean Lucas ficou olhando o cara que vinha chegando para bater pro gol. Em vez de correr para cima do cara, dar um grito, olha, marca aí, dá qualquer... Não, o cara chegou tranquilão, ajeitou, mandou pro gol. Achei que houve falha também do goleiro do Bahia. Achei que houve falha do goleiro do Bahia. Àquela altura já não era mais o Ronaldo, era o Marcos Felipe. Terminou o primeiro tempo, quando volta no segundo tempo, essa modificação básica, sai Eric, elementar, porque estava com cartão amarelo, já tinha se arriscado no segundo lance e podia ser expulso, o Bahia ficar com 10. E ele continua no jogo com jogadores que não vinham rendendo. Caio Alexandre, que nem foi substituído, Cauli, que só foi substituído aí por volta dos 29 minutos. O que eu quero dizer é o seguinte, o time do Bahia precisa ter uma consistência defensiva. Precisa ter um sistema de marcação que estabilize alguma coisa no jogo. E não pode entrar na partida para esperar o adversário. Eu falei isso antes da bola rolar. Eu falei aqui com os amigos e amigas que nos prestigiam no Farol Tricolor que deixe positivo, inscreva-se ou traga alguém para se inscrever aqui no nosso Farol Tricolor e assine o sininho aí para receber as notificações. Então eu tinha falado aqui antes, com aquele esquema de jogo do Bahia, era preciso ter uma outra ação diante do Cruzeiro. Esse Cruzeiro que não vinha bem. 4 rodadas de Campeonato Brasileiro e o Bahia fez contra o Cruzeiro, né, a sua pior apresentação. A pior apresentação. Ontem, nessa quinta-feira, não existiu no primeiro tempo, levou apenas um lance de ataque com o Jean Lucas, tomou um gol nos acréscimos, melhorou um pouco no segundo tempo, depois das substituições, mas tomou 2 gols de contra-ataques. Resultado, Cruzeiro 3, Bahia 0 no Mineirão. Só para dizer e para trazer para vocês, esse tipo de situação já não é novidade. Mesmo quando o Bahia ganha, mesmo quando o Bahia faz boas apresentações, essa transição do adversário sempre pega o Bahia numa situação difícil. É novidade isso? Não é. Quando joga mal, é pior ainda. Esses 3-0 do resultado final do jogo de ontem, quinta-feira, no Mineirão, já podia ser desde o primeiro tempo. Podia ser desde o primeiro tempo. O Bahia podia ter tomado uma balaiada ontem, como se dizia antigamente. 5, 6, 7, se fosse o caso. Para mim não seria novidade. Só o primeiro tempo eram uns 3 ou 4-0. Teve um pênalti, claro, a partir de um recuo de bola do Fred, que não teve a menor culpa, falha do Ronaldo, que depois saiu contundido, falha do Ronaldo. O cara cobrou o pênalti muito mal, o Ronaldo defendeu, vai lá, defendeu. Mas o cara cobrou o pênalti muito mal. Nem quem atrasa uma bola atrasa tão mal como aquele cara fez ali. Ou atrasa tão bem como aquele cara. Ou atrasa bem porque o cara bateu mal. Ou bateu mal ou o cara atrasa bem. Horrível. Cobrança ele defendeu e ainda foi assim meio embolado na bola. Defendeu. Pronto. Aí, o que é que a gente viu no jogo?
um time com apresentação fraca. Bom, eu vou sem a vinheta, a gente ainda está meio no improviso, eu estou apresentando, produzindo e mexendo aqui com os botãozinhos dos canais, que não tenho esse hábito, essa parte eu não tenho, quem faz é o Diegão. Mas vamos com o Bahia de ontem. Vou já com as notas do professor. Serei breve hoje, porque o que é que a gente tem a comentar? Um pelo outro, nota baixa. Ronaldo, no tempo que ficou em campo, fraco. Fraco. Não está mostrando condição de ser titular do Bahia. Saiu aí uma nota baixa, só porque o lance do pênalti ele pegou, mas já mostrou fraqueza. Uma nota 3 para ele. Marcos Felipe, 4. Entrou no jogo, fez uma boa defesa, mas andou vacilando em outras, inclusive no segundo gol. Eu achei que ele estava pessimamente colocado, um péssimo posicionamento para quem vê que o cara está chutando de longe, ele está no meio do gol. Santiago Arias, então 4 para o Marcos Felipe. Santiago Arias, fraco, caiu muito. Depois das convocações para a seleção colombiana, nunca mais o Arias jogou bem. Uma nota 4 para ele. Gilberto entrou e não mostrou grande coisa, também 4. Fred se virou como pôde, teve lá sua culpa em algum lance do contra-ataque, gol dos caras e tudo mais, mas ainda assim, para um menino que entrou ali, por que David Duarte, o grande zagueiro de Rogério Ceni, não entrou no jogo? 5 para o Fred, 6 para o Ramos Mingo, que foi o melhor da defesa, e 4 para Juba, não esteve bem. Caio Alexandre, 3, Jean Lucas, 4, Eric, 4, Everton Ribeiro entrou no lugar do Eric. Melhorou, pelo menos estava mais vivo no jogo. Uma nota 5 para o Everton Ribeiro, porque ele falhou no segundo gol. Ele perdeu no pé de ferro, na bola dividida, e ali o time do Cruzeiro fez a sua transição assistida pelo meio-campo, que não marca, e pela defesa que sobra do Bahia. Cauli fraquíssimo. Quem foi Cauli jogando bola? E o Rogério Ceni ainda elogiou que quando o Everton Ribeiro entrou, o Cauli fez isso e fez aquilo. Foi? Não vi isso não, hein? Fraquíssimo, Cauli. 3. Ademir entrou e não fez grande coisa, se escou para lá e para cá, e cruzando bolas erradas e tudo mais. 3. Eric Pulga, 6. Ainda o melhor do time, ao lado do Ramos Mingo, na minha opinião. O Irã José, fraquíssimo. Também a bola não chegou nele. O tempo que ele teve em jogo, a Bahia não veio para o ataque. O Bahia também não foi para o ataque, mas ainda assim uma nota baixa, 3. E Luciano Rodrigues, que entrou, batalhou, aquela coisa de sempre, mas não funcionou em nada, nota 4. Agora, o Bahia termina a 4ª rodada na zona de rebaixamento, com 3 pontos ganhos em 12 pontos possíveis. Isso é inadmissível. Rogério Ceni falou que o time jogou mal, ele deixou jogando mal. O primeiro tempo todo deixou jogando mal. Contra o Vasco da Gama, do ano passado, quando o Bahia estava tomando 2-0, ele soube mudar no primeiro tempo. E o Bahia perdeu aquele jogo por 3-2. Então o jogo foi no Rio. Então ele soube mudar no primeiro tempo, ele soube botar Lúcio Rodrigues no jogo e tudo mais, por aqui, Ademir, papapá. Então ele esperou o primeiro tempo todo do Bahia jogando muito mal para fazer 2 modificações básicas no intervalo e ainda assim o Bahia deu alguma melhorada no segundo tempo, sem poder se dizer que o Bahia jogou bem. Só aos 25 do segundo tempo é que, depois de Rogério Ceni sentar no banco de reservas, olhar a prancheta com o seu auxiliar, consultar o seu auxiliar, um tempão, os dois conversando, quando eu vi aquilo, o Bahia está alinhado. Ele está procurando saber de treinamento. Aos 25 do segundo tempo, que o Rogério Ceni achou de mudar. Tirou Arias e Cauli, colocou Gilberto e Ademir. Aí o Tricolor já tinha tomado um segundo gol aos 19 minutos. Tomou o gol, ele esperou um pouquinho e mudou de novo. Fica difícil, o Bahia não mostra alguma coisa que possa nos animar, sem dúvida alguma, continua com um péssimo sistema de marcação. A questão é a seguinte: no primeiro tempo, o Bahia só chutou uma bola em gol. Queria mais o quê? Precisava esperar o intervalo no segundo tempo para fazer alguma coisa? Ponto. Fico por aqui, deixo um grande abraço para vocês. Aí dá o positivo, sempre importante para a gente aqui do Farol. Inscreva-se ou convide um amigo, um colega, um vizinho, um parente para se inscrever no Farol. Ative as notificações clicando no sininho. Estamos juntos, esperando que o Bahia, pelo menos, tenha alguma noção
para o que vai fazer contra o Ceará. O jogo é segunda-feira próxima, dia 21, 8h30 da noite, na Arena Fonte Nova. Desanimador, lamentável e, acima de tudo, frustrante o que a gente viu do Bahia jogando contra o Cruzeiro no Mineirão nessa quinta-feira. Para mim, aí é que eu venho agora com a nota do treinador. Essa derrota do Bahia de ontem contra o Cruzeiro por 3-0, não só pela derrota, o vexame da apresentação do primeiro tempo. Vergonhosa apresentação no primeiro tempo, o treinador não mudou ninguém. Essa derrota de ontem do Bahia tem nome e sobrenome. Rogério Ceni, culpado mesmo, sem ação no primeiro tempo. Aquele olhar preocupado, aquele... Trate de se mexer, pô. Ganha bem, ganha fortuna. Trate de se mexer. Muda no primeiro tempo ainda. Bota alguém que... Só a entrada de Everton Ribeiro, que falhou, que já não é mais aquele jogador, mas pelo menos é um cara que distribui e vive mais o jogo. Para mim, só para terminar, Caio Alexandre, Santiago Arias e Cauli são reservas. Podem entrar em circunstância. Agora, começar o jogo com esses três caras que não vivem um bom momento, são bons jogadores. Há algum tempo eu via Santiago Arias como titular absoluto do Bahia. Hoje vejo Gilberto, que já não fez vem fazendo boas partidas ultimamente. Mas aí o Santiago Arias está muito cansado. Bota esse pessoal cansado na reserva, ou seja, esse pessoal cansado que não está jogando bem. Cauli, que não se apresenta no jogo, perde todas as bolas. Aquilo que eu já disse. Não ser mais do que ninguém, mas também não ganha a fortuna que alguém ganha. No caso, Rogério Ceni. Não dá para botar Cauli no meio de campo. Ele perde todas. Todas. Cauli tem que jogar perto da meia-lua. Aí sim, que ele prende aquela bola do pé, passa por um, por dois, distribui o jogo. O jogo dele é ali. Fora dali, Rogério Ceni. Se você fosse basear em treino, nós somos lenhados. Tem que se basear no jogo. Infelizmente é isso. Desejo um ótimo feriadão para todos. Fiquem todos em paz. Provavelmente já no domingo teremos o Diego na nossa parceria. E sinto muito, mas é preocupante o desempenho do Bahia nesse campeonato brasileiro, começando muito mal. Em 12 pontos possíveis, o tricolor tem 3 e vai se distanciando mais. Cuidado, olho no lance, diria o outro. Fiquem todos em paz, aquele abraço e bora Bahia!